Esse é o confronto da sétima rodada em que tecnicamente deve entregar mais. Um Goiás que tenta a liderança isolada da Série B e que tem bons personagens, como é o caso do Lovato na lateral esquerda, como é o caso do Gava no meio de campo, o Pedrinho na ponta esquerda vem muito bem e uma expectativa de evolução sobre o nome do Anselmo Ramon. E do outro lado, um Coritiba que vem de uma derrota principalmente a partir de um segundo tempo muito abaixo contra a Ferroviária, mas que tem também bons personagens. O maior deles é o Josué, talvez o maior 10 dessa Série B, pelo que vem conseguindo entregar nesse início de competição. Vou deixar um pouco da minha expectativa para essa partida, trazer prováveis escalações, os destaques individuais de cada uma das duas equipes e também trazer informações referentes à transmissão, onde você vai poder assistir a essa partida com imagem. Fique à vontade para deixar a sua opinião, o seu placar aqui nos comentários. Também fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem Série B aqui no canal, seja em formato de pré-rodada, pré-jogo, pós-jogo ou pós-rodada, mas tem também outros balanços que eu faço diariamente. Fique à vontade para dar uma volta aqui no canal e ver os outros conteúdos. Falando primeiro sobre o que a gente tem de contexto das duas equipes para esse jogo, qual é o momento tanto de Goiás como de Coritiba para essa partida. Você tem um Goiás com uma consistência maior na competição e o aproveitamento mostra isso, mas o rendimento da equipe em campo também talvez seja o melhor retrato para a gente trazer para essa avaliação. Teve apenas uma derrota na Série B, que foi contra o América, mas em um momento que talvez o Goiás estava muito mais olhando para a Copa Verde do que para a Série B. Goiás perde no Independência sem 4 peças consideradas titulares. Foi um 1-0 que poderia ter sido mais para o América, mas foi um Goiás que também chegou a incomodar no Independência. Mas nos outros jogos foi um retrato de um Goiás que, apesar de algumas carências muito claras no elenco, na primeira rodada não tinha um 9 chegou durante a Série B, que foi o Anselmo Ramon, mas até que tinha um Arthur Kaique conseguindo quebrar um galho muito bem na frente, mas ainda segue com a brecha da 10. Tanto é que o Goiás faz um movimento pelo Benítez, jogador que hoje pertence no América, jogador muito conhecido por frequentar o departamento médico, seja de Vasco, Grêmio, São Paulo e América, mas um jogador que tem uma diferença técnica muito grande. O Goiás tenta esse 10, tentou um outro há algumas semanas atrás, o Brian, jogador do CSA que está na Série C, não teve sucesso, mas apesar de não ter um 10, é o Mancini que vem conseguindo trazer adaptações para isso, olhando para um meio de campo com mais consistência defensiva, tendo o Juninho, já teve a figura do Rodrigo Andrade com algum destaque, tendo o Marcão, já teve o Gonçalo também com algum destaque e tem a figura do Gava. Quando a gente olha para o Goiás, olhando para o ponto de resultados, além desse ponto da consistência e olhando para apenas esse resultado ruim contra o América, os outros, né? Você olha para o jogo contra o Avaí, resultado justo para o Goiás. Você olha para o jogo contra o Amazonas, que foi na estreia da Série B, um Goiás que abre o placar, poderia ter feito muito mais, tem o DG expulso no início do segundo tempo e passa uma segurança enorme mesmo no 10 contra 11. Você olha para essas últimas partidas, um Goiás que conseguiu vencer tanto o Botafogo como o Avaí. O Botafogo fora de casa, o Avaí dentro do Ailê Pinheiro. A gente olha para o lado do Coritiba, é um Coritiba que, assim como o Goiás, tem algumas carências. Eu vejo uma linha de frente do Coritiba com um problema de regularidade. Tinha o Nicolas Careca, que inclusive volta a ser relacionado para esse jogo. Tem a figura do Coutinho muito irregular na linha de frente. Um Rony que tem, um Lucas Ronier que tem um ponto também de irregularidade. Ele não se esconde do jogo, mas ele tem muitas tomadas de decisões erradas. O grande ponto forte do Coritiba é a estrutura de meio de campo, e não só a partir da figura do Josué. O Josué é o grande destaque, mas Sebastião Gomes ele tem o papel importante de gerar poder defensivo ao meio de campo. O Machado tem um poder importante de gerar volume a esse meio de campo, e diante de um ataque com limitações,
O Mozart colocou mais uma figura de meio de campo, que é o Alisson, que teve um 2024 discreto pelo América, o Alisson que também acumulou uma passagem pelo Cruzeiro, mas é um Alisson que, para a torcida do Goiás, por exemplo, ele tem um papel parecido com o do Juninho, só que é um Alisson com mais liberdade do que o Juninho. E para explicar sobre isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Novidade aqui no canal, tá? Aqui tem um QR Code ao lado, né? Até colocando aqui para vocês. Se você puder contribuir, não é obrigado, mas se você puder contribuir, fique à vontade. E aqui uma forma que eu tento retribuir as contribuições, os nomes das últimas doações vão ficando nos próximos vídeos. Mas bora lá falando sobre as prováveis escalações das duas equipes. Agora sim, falando primeiro sobre a equipe da casa, né? O que dá pra gente trabalhar sobre o Goiás. Tem a figura do Tadeu, e eu venho pontuando que eu vou fazer uma seleção da Série B, e eu já venho destacando alguns nomes que vão estar na seleção, e sem nenhuma dúvida o nome do Tadeu vai estar nela. Tem o nome do Diego Caito, tem a possibilidade do Lepo também. E eu não sabia, né, confesso a vocês que eu não sabia, o Lepo ele passou por um problema familiar, né, problema de saúde de um filho dele, e aí ele ficou fora do Goiás por algumas rodadas, mas já tinha a figura do Diego ganhando algum destaque a mais, jogador revelado pelo próprio Goiás. O Lepo tem mais experiência, mais rodagem, ex-Vitória e ex-Novo Horizontino. A gente olha para a linha de zaga, Messias, que tem aquela falha grotesca no jogo da Copa Verde, e o outro é o Lucas. Olhando para a lateral esquerda, o Lovato, que é muito importante para essa saída de jogo do Goiás e também no apoio no campo de ataque. Só que o Lovato ele é dúvida para o confronto, mas estando bem ele vai para a partida. Meio de campo tem a figura do Marcão, que já atuou até como um terceiro zagueiro, mas acredito que contra o Coritiba, jogando dentro de casa, o Marcão que vai ser um primeiro volante mesmo. O Juninho, com pisada na área, né, aparece como elemento surpresa, mas também aparece na recomposição. E a figura do Gava. É um meio de campo de muita sustentação. Você tem o Gava como, em teoria, o homem com maior poder de criação. Aqui na linha de ataque, o Pedrinho, outro jogador jovem, assim como o Diego, que vem tendo muito destaque. O Wellington, bom jogador, acho que tem uma aceleração bacana. Talvez o fator de regularidade ele peque um pouco, mas é um bom jogador também. E a figura do Anselmo Ramon. Acho que se dá pra gente citar um problema do Goiás, é a linha de zaga, que talvez poderia ter melhores atuações de Messias e Lucas, mas ainda assim eu vejo como uma linha de zaga positiva. Mas o maior problema do Goiás é do fator do 10. Então, se é um Goiás que encontra linhas defensivas muito baixas, não foi o caso até aqui, mas pode ter insucesso, né? Mas vem conseguindo se virar muito bem a partir desse meio de campo. Olhando para o lado do Coritiba, tem a figura do Pedro Rangel, Alex Silva na lateral direita, um zagueiro muito rodado na Série B, Aquino na zaga, o outro zagueiro é o experiente Bruno Melo, e eu venho pontuando isso na Série B e nos jogos do Coritiba em pré, não aconteceu até aqui, mas que fique avisado que eu espero que isso em algum momento aconteça. É um Bruno Melo que tem muito destaque no jogo aéreo ofensivo. Ele costumava ter algum destaque, principalmente na passagem dele pelo Fortaleza. A gente olha aqui para a lateral esquerda, tem a figura do Zeca como um bom nome, adaptado aqui à esquerda, tanto pode jogar na direita como na esquerda. Meio de campo, e aí vem o Sebastião Gomes, com poder defensivo, diferente do meio de campo do Goiás, que todo mundo tem um poder de marcação, um poder de sustentação. O meio de campo do Coritiba, eles têm deveres melhores distribuídos. Então tem o Sebastião Gomes com mais poder de marcação, o Machado com mais poder de gerar volume nesse meio de campo, como um segundo homem do meio, o Josué como o grande homem de criação, e o Alisson como... assim, o Alisson, o que eu posso dizer? Cara que tecnicamente ele já rendeu mais em um outro momento da carreira dele,
mas ele é meio que um quebra-galho, tá? Acredito que se o Careca tivesse rendendo mais, o Careca ele passou por um período fora e volta. Mas o período em que o Careca esteve na equipe, torcedores do Coritiba me corrijam se eu estiver errado, mas é um Careca que não convence, um Careca que não passa uma confiança de apresentar boas atuações. Estou nem falando de marcar gols rodada após rodada, boas atuações. E o que me impressionou foi como o Careca chegou no Coritiba, porque ele não teve uma passagem de muito destaque pelo CRB, ele não teve uma passagem de um absurdo destaque pelo Guarani, ele chega ao Coritiba. Mas assim, então tem aqui um Alisson que pisa na área como elemento surpresa, é um jogador de meio de campo. O Lucas Ronier como o atacante de lado, então tanto pode aparecer aqui do lado direito como do lado esquerdo. E no comando de ataque o Coutinho, que recebeu muitas contestações na passagem pelo Sport, que teve bons momentos no Sport, mas outros nem tanto. Recebeu algumas contestações também na passagem pelo Atlético Goianiense e vive uma passagem pelo Coritiba muito irregular. Acredito que, por exemplo, no jogo contra o Remo, talvez tenha sido o pior retrato do Coutinho. Os 35 primeiros minutos do jogo contra o Remo no Mangueirão foi um Coritiba muito pressionante, foi um Coritiba que criou possibilidades de abrir o placar, mas teve uma atuação abaixo do seu ataque. Vejo uma linha defensiva positiva do Coritiba, vejo um meio de campo positivo do Coritiba, mas vejo um ataque que não passa uma confiança de regularidade e de certeza de boas atuações. Deixa um pouco da sua avaliação, vou falar sobre transmissão aqui, onde você vai poder acompanhar essa partida, mas não sai antes de deixar o seu placar, antes de deixar o like também, é de graça e ajuda demais ao crescimento aqui do canal, ao crescimento do vídeo. Deixa a sua inscrição também, outros prés vão estar rolando durante esse final de semana e outras avaliações também. Mas falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem, estou olhando para aqui porque eu estou pesquisando onde esse jogo vai ser transmitido, na tabela da CBF, né? O que a gente tem de detalhamento sobre a rodada e sobre esse jogo. Goiás e Coritiba, 18h30, no Ailê Pinheiro, jogo sendo exclusivo do Grupo Disney. Tem um outro jogo nesse sábado que é Avaí e Atlético Goianiense, às 16 horas, e esse outro jogo vai ser transmitido tanto pela Rede TV como pelo Desimpedidos, mas Goiás e Coritiba é um jogo exclusivo do Grupo Disney. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu placar, vou ficando por aqui, até a próxima.